Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Milhos, sou técnico em gastronomia e professor da UX no campo das hortênsias. E estou aqui hoje para fazer com vocês um risoto de laranja ao pesto, tá? E um bem importante, ou o mais importante do risoto é um caldo, certo? Que a gente possa agregar sabor. E como é um risoto mais claro, hoje a gente vai trabalhar com caldo clarinho. E como é que a gente faz isso, certo? A gente tira a casca de toda a cebola, a gente tira a casca do alho e a gente também tira a casca da cenoura, porque esses são elementos de cor. Mas, Rodrigo, se eu fizer um risoto mais escuro, se eu fizer um risoto, vamos lá, com fungo, aí não importa, tu pode trabalhar com a casca mesmo, certo? Tu utiliza a casca da cebola, a casca do alho, a casca da própria cenoura, que tu vai ter mais um elemento que vai trazer cor para o teu prato. Aqui a gente não quer, a gente quer ele o mais clarinho e o mais neutro possível. Então a gente retira a casca de todos os legumes que vamos utilizar. Cenoura, meia cenoura aqui é suficiente. Corta no meio de novo. Posso jogar assim lá para dentro da nossa água? Posso, porém a área de contato aqui, ela vai ser menor com o legume, logo eu vou extrair menos sabor. Então a gente dá mais uma picadinha aqui. O alho, mais do que suficiente a gente corta ao meio. A nossa cebola, a gente corta ao meio, corta de novo, corta ela em 4, corta no meio, 8. Sempre lembrando, meripoix, que palavra é essa? Ela é uma palavra de origem francesa, da gastronomia, certo? Meripoix clássica é 50% da receita de caldo cebola, 25% cenoura, 25% salsão. Isso é o clássico, ok? Eu não gosto muito de trabalhar com salsão porque eu acho que ele deixa um sabor muito presente no caldo. Eu prefiro o alho poró. E normalmente eu utilizo a parte mais verdinha do alho poró, que é a parte que a gente não come por ter muita fibra. E a gente aproveita para extrair o sabor apenas dela. Lembrando, as pontas do alho poró, por serem mais queimadas, também vão interferir na coloração do nosso caldo. Essas pontas a gente descarta. Então transfere alho poró, cebola, dentes a cenoura, dentes de alho, vou aproveitar a minha cebolinhazinha, perdão, que tá lá na geladeira, tiramos as pontas delas também. Se você quiser, o que dá para fazer? Separa essas partes que a gente está descartando, que não servem para o nosso caldo claro, e já faz um caldo escuro. Não tem problema nenhum você fazer esse caldo, colocar naquelas forminhas de gelo e deixar congelado no refrigerador. Quando tu precisar, ao invés de adicionar água, que tem somente sabor de água, adiciona um caldo. E não precisa utilizar aqueles em tablete, que tem um teor de sódio muito alto. Super natural, e aproveita tudo que tu tem em casa. Então aqui, cebola, cenoura, alho poró, alho, todos os elementos sem casca, fogo brando. Quando levantar a fervura, eu vou diminuir o fogo, porque daí eu quero apenas a extração dos sabores, tá? Agora a gente vai para o segundo passo da nossa receita. Então a gente vai fazer um pesto de manjericão. Depois a gente vai fazer o risoto e vai utilizar esse pesto para a finalização do nosso prato. Aqui eu tenho somente as folhas de manjericão. A gente tira o talo, porque o talo também é muito fibroso, tá? E essas fibras não são boas para a nossa digestão. 2 dentes de alho. E aqui eu tenho nozes, que eu vou colocar lá no final, porque se eu colocar para bater agora, elas vão desmanchar. E eu quero que elas apareçam, que tenha a crocância no nosso pesto. Aqui, uma generosa quantidade de azeite de oliva
Lembrando que a qualidade do azeite de oliva sempre vai interferir no nosso alimento, no sabor do nosso alimento. Não que precise utilizar um azeite de oliva que seja importado, tá? Pelo contrário, nós temos azeites de oliva nacionais de excelente qualidade. Musiquinha da Ana Maria Braga. Quem nunca na cozinha pegou um liquidificador e saiu a bailar com ele é um baita mentiroso, né? Senão não processa. Então agora, o nosso manjericão, ele praticamente já foi todo ele picadinho dentro do liquidificador. Ele já está praticamente pronto, então agora para dar uma facilitada, eu dou uma quebrada nas nozes. Adiciono um punhado generoso de parmesão. Uma pitadinha de sal e a gente termina de bater ele para ter o nosso pesto. Então aqui, pessoal, o nosso pesto está pronto, tá? Bem pedaçudo. Bem rústico, aqui. Ele vai ter um pouco dessa coloração mais branca, porque o azeite, o liquidificador, ele faz o que? Ele agregou oxigênio. Então agora a gente deixa ele paradinho, quietinho aqui um pouco, que ele vai ficar na cor que a gente quer. Aqui, o nosso pesto. Esse pesto, ele pode ser utilizado também para um espaguete. Fazer só uma massinha, um espaguete, cozinhar ali os 8 minutinhos que pede na embalagem. Adiciona esse pesto aqui, dá uma puxadinha na frigideira, fica espetacular. Finaliza com queijinho, parmesão por cima. Nossa, excelente refeição. Caldo está sendo, né, cozido aqui, nosso caldinho. Aqui já temos o nosso pesto pronto. Vamos agora para o risoto. Então, para o risoto, a gente vai pegar laranja e vai tirar raspinhas dela. A laranja aqui é uma laranja de preferência de cada um. Vou tirar só um pouquinho, lembrando, procurem não ir muito fundo na casca da laranja para não pegar a parte branca, que essa partezinha branca ela transfere amargor para nossa receita. E amargor não é o que a gente está procurando aqui. A gente quer o frescor dela. Aqui. Agora a gente vai reservar essas raspinhas. Vai pegar a laranja, corta uma tampa, corta embaixo, alinhou ela, certo? Aí a gente vai pegar essa parte da casca e vai fazendo assim, ó, tirando
fora. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu quero chegar na parte da laranja e quero tirar gomo por gomo para finalizar o nosso prato. E não quero também parte branca, porque como eu falei, ela vai trazer amargor. Então aqui, pessoal, vocês conseguem enxergar comigo que tem a parte laranja e tem uma fina membrana branca, tá? Cada uma dessas aqui é o gomo, cada um desses aqui é um gomo da laranja, ok? Então o que que a gente vai fazer? Esse corte se chama laranja supreme. A gente vai pegar a laranja com a mão e com todo cuidado com a faca, a gente vai fazer um corte em V e vai extrair o puro gomo da laranja. Então aqui, ó, bem junto a essa parte branca, a gente vai extraindo um a um. Ó, entre as membranas e vai tirando um por um. Lembrando ainda que no final a gente vai reservar essa parte aqui, que vai sobrar, porque aqui ainda tem muito suco, tem muito sabor, e a gente vai espremer no nosso risoto, para aproveitar bem todo o insumo. Aqui, que laranja bem linda. Essa parte aqui a gente descarta. E aqui eu tenho só os gomos da laranja. Vou colocar aqui ao lado das minhas raspas. Os gomos estão íntegros e eles vão fazer parte lá do final do nosso prato. Então aqui agora a gente vai para a parte do risoto, tá? Para o risoto a gente vai pegar cebola, descasca. Essa parte onde tem os cabelinhos da cebola a gente sempre procura manter, porque é esse daqui que dá a união da nossa cebola. E isso vai facilitar na hora da gente fazer os cortes. Corta ela ao meio para tirar a casca, que fica bem mais fácil também. Tira a casca, o início de todo e qualquer risoto, ele é muito parecido. Tá? Salvo algumas poucas exceções. É manteiga, cebola, arroz, frita e aí entra o vinho, certo? Então aqui, cebolinha. Para que ela não apareça muito no risoto, tá? A gente tenta cortar ela o mais fininho possível. Lembrem sempre de, quando forem cortar, picar uma cebola ou qualquer outra coisa, mão de aranha, né? Tentem trabalhar com a faca nas costas do dedo, tá? Isso mantém a integridade dos dedinhos na mão. Então tenha muito cuidado. Cebolinha picadinha, mais do que o suficiente. Aqui, cebola, sabor, vai para dentro do nosso caldo. Essa parte a gente não precisa. E agora vamos ao risoto. Foguinho. Já temos aqui o nosso arroz, a nossa manteiga, nossos queijos para finalização. Então, enquanto aqui a panela dá uma aquecida, tá? Para mim colocar a manteiga. Lembrar, processo do risoto, caldo. Se vai fazer um risoto mais claro, a gente busca um caldo mais claro para que ele não interfira na coloração do risoto. Se for um risoto escuro, não tem problema nenhum, a gente pode utilizar todas as cascas de todos os legumes, tá? E sempre lembrando que se tem qualquer tipo de legume em casa, que
tá passando, façam um caldo e deixem pronto no refrigerador congelado, tá? E aproveitem sempre. Então aqui deu uma esquentada, um belo tolete de manteiga, a gente deixa ela dar uma desmanchadinha, um bom e generoso pedaço de manteiga. Nesse momento eu gosto de trabalhar com um fio de azeite também, porque assim eu elevo um pouquinho o ponto de saturação da manteiga e aí ela não queima. Aqui desmanchou, vamos com a nossa, ó, já ia colocar o arroz, vamos com a nossa cebola. Então, manteiga, cebolinha para dourar. Boa refogadinha na nossa cebola. Outro detalhe muito importante, sempre quando está fazendo risoto, é cuidar com a lateral da panela. Sempre fica algum tipo de grão de arroz, algum pedacinho de cebola que fica ali preso, tá? E se ele ficar ali parado, o que vai acontecer? Ele corre sério risco de queimar. E aí, se ele queimar, ele vai trazer coloração diferente para o nosso risoto. Então, sempre cuidando a lateral da panela, para que nada fique ali parado, para não correr o risco de queimar. Então, a gente dá essa primeira suada na cebola. Extrai bem o aroma dela e entra com o arroz. Agora, refoga bem esse arroz, em torno de 1 minutinho, tá? Deixar ele aqui dando uma fritadinha, deixar com que todos os grãos comecem a absorver um pouco desta gordura. Aqui. A primeira deglaçagem. A primeira deglaçagem, como todo e qualquer risoto, tá? A gente vai com um vinho. Nesse caso, um vinho branco. Então, o primeiro líquido que o nosso grão vai absorver é o de vinho branco. Nesse momento normalmente nesse momento a gente sempre trabalha com uma bebidinha alcoólica, né? Que vai perder o álcool, agora na cocção vai perder o álcool e vai ficar só os aromas. Então pode ser um espumante, um vinho branco, um vinho tinto, dependendo do tipo de risoto. Uma graspa. E agora é o momento que a gente vai fazer o quê? A gente tem que deixar secar bem todo esse vinho. Deixar esse grão absorver todo esse vinho que está aqui. Sempre cuidando as laterais. Quando ele começar a querer dar uma grudadinha no fundo, esse é o momento de que a gente pode entrar com os outros líquidos, tá? Que o grão já absorveu tudo que tinha aqui dentro do vinho que a gente colocou. E agora é o momento que a gente começa a alternar. É um risoto de laranja, então eu vou alternar um pouco de caldo,
um pouco de suco de laranja natural. Então, começo com suco de laranja. E outro detalhe também, risoto, gente, é um momento que a gente tem que ficar na frente do fogão. Não é como fazer um arroz branco comum, que tu coloca, mistura tudo, coloca no fogo e sabe que ali de 10 a 15 minutinhos vai estar pronto, tá? O risoto, ele pede pra gente conseguir extrair todo o amido do grão, que a gente fica aqui mexendo, porque isso vai ter influência direta na cremosidade do nosso risoto, do nosso prato no fim. Então aqui, laranja. Esse é o momento que eu posso entrar também com uma pitadinha de sal, que depois lá no final a gente vai fazer a devida correção. Olha que lindo que ele está ficando. Sempre cuidando todas as laterais. E agora aqui a gente já pode entrar com o nosso caldo. Um pouquinho de caldo e vai alternando caldo e um suco de laranja. Ele fica no fim, ele fica um sabor agridoce e misturado com a picância do alho e do manjericão do nosso pesto, fica muito gostoso. Aqui também tem a questão do ponto do grão, que daí é pessoal, né? Eu gosto de deixar o risoto sempre com o grão mais íntegro e mais inteiro, que eu consiga sentir ele. Mas não aquele grano duro, onde tu vai mastigar e o arroz tá tão firme ainda que ele chega a ficar grudado no dente. Assim não é legal, tá? E quando ele passa muito do ponto, também não é gostoso, porque daí fica quase como se fosse um mingau. Então assim, com ele bem íntegro, ainda tu consegue enxergar o grão do arroz no prato, tá? E na hora de comer ele fica gostoso, tu percebe texturas, né, no teu prato. Então aqui laranja. Agora a gente entra com mais um golinho de suco de laranja. E mais um pouquinho de caldo. E sempre mexendo, sempre cuidando das laterais. Essa é uma hora de trabalho braçal. A gente fica à beira do fogão trabalhando o nosso alimento. Aqui vocês já conseguem perceber que mesmo só com aquela manteiga que foi colocado para dourar a cebola, olha o quão cremoso ele já está, né? Esse é o ponto que a gente pode entrar também com um pouquinho de pimenta. Lembrando sempre que lá no final, depois a gente faz toda e qualquer correção necessária antes de se alimentar, né? Mas é sempre bom, durante a cocção,
tu ir adicionando, tu adicionar um pouco do sal, um pouco da pimenta, para que esse sal chegue lá no centro do grão do nosso risoto. Aqui vai secando e a gente vai adicionando mais um pouquinho de suco de laranja e mais um pouquinho do nosso caldo de legumes. Ó, aquilo que eu falei antes, olha só o quão translúcido para um caldo cheio de sabores tá esse daqui, ó. Então, olha só, a gente não transferiu cor, mas a gente conseguiu transferir aqui muito sabor. Que é a nossa intenção, para não interferir a cor do nosso caldo nesse nosso risoto. Se aqui eu fizesse um risoto para finalizar com mirtilo, por exemplo, não teria problema nenhum eu utilizar um caldo mais escuro. Aqui, quase chegando no ponto. Sempre coloque o caldo aos poucos, tá? Não enche o nosso risoto com caldo. Vai colocando de pouquinho, porque tu não sabe até onde vai ser necessário que ele cozinhe mais nesse caldo, certo? Se o nosso grão tiver bom e tiver muito caldo, o que vai acontecer? Ele vai acabar passando do ponto, porque eu não vou conseguir fazer a finalização dele com ele muito úmido. Mais um pouquinho. Mais uns 2 minutinhos e tá pronto. Esse processo de cozimento do grão do arroz, o tempo que ele leva é aproximadamente o mesmo tempo que fazer um outro arroz branco comum. 15 a 20 minutinhos aqui mexendo, e aí vai do ponto que você quer deixar o seu risoto, certo? Essa parte, principalmente agora próximo do fim, é uma parte que quando a gente coloca ou caldo ou suco aqui dentro, sempre em pouca quantidade, porque a gente precisa manter a umidade. Lembrando que depois, quando a gente for finalizar, a gente vai pôr mais queijo e mais manteiga, que também trazem mais umidade para o nosso risoto. Bom, pessoal, já está finalizando aqui, tá? Agora é um momento que a gente vai fazer o quê? Desliga o fogo, certo? Mexe mais um pouquinho para ele dar uma baixada na temperatura, tá? Que agora é o momento da gente manteigar ele e finalizar com o queijo e com o pesto de manjericão. Nesse momento, se necessário, a gente coloca só um fiozinho de água, tá? Mas primeiro vamos colocar a manteiga para fazer a finalização e o queijo.
Conforme for, a gente adiciona mais um pouquinho de umidade a ele, tá bom? Então agora a gente vai manteigar o nosso risoto. Uma generosa quantidade de manteiga e uma generosa quantidade de queijo parmesão. E vamos misturar bem isso daqui. A manteiga, além de trazer a cremosidade que a gente busca, também traz todo esse brilho para o nosso risoto. Quem tem algum tipo de intolerância nesse momento ou lá no início, ao invés de utilizar a manteiga, vai utilizar um bom azeite de oliva. Simples assim, sem problema algum. Claro, vai existir uma diferença no sabor? Sim, vai uma pequena diferença no sabor e uma pequena diferença na cremosidade. Nosso risoto está mais sequinho, porém, nós vamos ainda ter que entrar com a nossa laranja. Esse é o momento que a gente vai espremer todo esse suco aqui, para fazer a finalização. A gente vai entrar com as raspinhas nesta hora e uma generosa quantidade do nosso pesto. Olha aqui, ele está no ponto que a gente quer, com a cremosidade que a gente busca. O movimento de mantecação, né, do nosso risoto. Deixa eu pegar um outro paninho para mostrar isso. Esse aqui é o ponto que a gente quer do nosso risoto, ó. Que ele dentro da panela cria essas ondas, certo? Isso é sinal de que a manteigação dele atingiu o ponto correto, tá? A gente deixa descansar um pouquinho enquanto a gente prepara para fazer a finalização. Então, pessoal, risoto finalizado, ele já deu o tempo de descanso necessário para ele, super cremoso, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Aqueles gomos de laranja que a gente cortou lá no começo vão aqui para dentro. E a gente só dá uma leve mexida. A troca da colher. Prova antes de servir. Uma leve pitadinha de sal. E vamos montar o nosso prato. Risoto. Bem úmido. Agora a gente finaliza com mais alguns gomos de laranja aqui por cima, uma folhinha de hortelã, um pouquinho de parmesão e mais um fiozinho da nossa pasta.
aqui, pessoal. Esse é o nosso risoto de laranja ao pesto. Todos estão convidados para virem nos visitar durante o Festival de Gastronomia de Gramado.